Criando uma API com Node.js aqui do completo zero. Vou te mostrar nesse vídeo aqui direto pelo terminal, estou aqui na minha interface de código, como você cria uma API Node.js, Node.js do zero. Então toda a estrutura que você tem que seguir, as bibliotecas que você tem que instalar e como que é a estrutura dessa API de forma que você consiga criar uma API ali realmente escalável. Se você entende muito ou pouco de JavaScript, mas está entrando um pouco nesse mundo aí do Node.js, esse vídeo vai te ajudar bastante. Então assista até o final, entenda todos os conceitos e você vai ver que não é tão complexo assim você criar uma API do completo zero utilizando o Node. Eu estou aqui na minha ideia, eu estou usando nesse caso aqui o Antigravity, que é uma ideia da própria Google, então você consegue baixar ela, utilizar o Visual Studio Code, enfim, o que você preferir. Eu vou utilizar ela aqui porque mais para frente a gente pode até utilizar, se quiser, a inteligência artificial, porque ela já vem acoplada aqui dentro, utilizando o modelo Gemini da Google, que a gente consegue fazer tudo gratuito. Então se você seguir esse tutorial aqui, você pode fazer tudo gratuitamente, não precisa pagar plano nem nada, enfim. Eu vou te mostrar como que a gente cria essa estrutura dessa API aqui, colocar ela no ar, vamos colocar ela para rodar, enfim, vamos acessar ela, vamos consumir dados, a gente vai trabalhar aqui com dados fictícios no momento, depois a gente pode, se esse vídeo fizer sentido e se tiver comentários suficientes, a gente pode fazer um outro vídeo acoplando isso aqui com um banco de dados, MySQL, Postgres ou Mongo, e consumindo dados desses bancos de dados, tendo essa persistência de dados, mas no momento a gente vai trabalhar com dados mocados, né, dados fictícios ali, mas que vão ser mostrados dentro da nossa API, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é iniciar o nosso projeto Node aqui. Para a gente iniciar o projeto Node, a gente precisa primeiro começar com esse comando aqui, que é o npm init, que ele vai criar um arquivo de package.json. O package.json nada mais é do que um arquivo JavaScript, um objeto JavaScript que ele descreve quais são as dependências, bibliotecas, etc. que a gente vai ter dentro da nossa API, do nosso projeto JavaScript ali. Então, primeiro npm init, tá? Ele vai fazer algumas perguntas para mim, eu estou dentro da pasta que eu criei aqui com o nome API Node. Então, abri uma pasta, você vê uma pasta 100% vazia. Abri ela, rodei o comando npm init dentro do meu terminal aqui. E ele vai perguntar qual que é o nome do pacote, né? Eu vou colocar esse nome aqui mesmo, API Node. Versão é 1.0.0, essa daqui mesmo. Descrição, API de exemplo para projeto no YouTube. Entry point, é esse mesmo, index.js, test command, git, keywords. Tá bom, tudo ok, tudo certo. Eu poderia ter rodado o comando aqui, por exemplo, se eu preferir. Posso apagar aqui, até para mostrar para você uma outra maneira de fazer. Deletar, limpar o terminal, eu posso rodar o comando. Deixa eu limpar tudo aqui. Deixa eu abrir um outro, vai ser mais fácil de visualizar essa visualização que está ruim ainda. Posso rodar o comando npm init -y, que ele já vai executar tudo de uma vez, não vai ficar me perguntando nada, já vai seguir o padrão. Beleza, e nisso aqui eu tenho o começo da estrutura do meu projeto. Eu vou criar um arquivo aqui chamado server não, index.js, que é o que o meu package.json está entendendo aqui que vai ser o meu principal. Então vou criar um arquivo index.js, não vou configurar nada nele no momento, mas eu vou instalar todas as dependências que a gente precisa no projeto Node, tá? E deixa eu vir aqui no meio só para explicar um pouco para você o que a gente precisa nesse projeto Node, e se tratando de uma API padrão, tá? Uma API que você vai criar dados, vai consumir dados, vai listar informações, que você vai ter autenticação, login, cadastro, vai salvar e deletar e editar informações, enfim. A gente precisa de algumas coisinhas aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem na nossa API, a gente vai ter o arquivo principal, né? Que nesse caso nosso é o index.js, que é o arquivo que vai rodar toda a nossa API, todo o nosso servidor vai estar compilado dentro daquele arquivo de forma que a gente acessa as informações que estão tudo lá. Em cima desse arquivo principal, a gente vai ter que criar as nossas rotas, tá? Ou endpoints, que a gente chama. A gente vai criar as nossas rotas e dentro das rotas a gente vai ter os endpoints, tá? Que são alguns modelos, alguns pontos de acesso, tá? Os endpoints, eles são pontos de acesso em que o usuário vai conseguir ir naquele ponto de acesso da API, ter dados de usuários, ter dados de clientes, etc. São variações para salvar, editar, enfim. As rotas são um todo, né? Vamos supor, eu tenho uma rota de cliente, né? Então, tem a rota de cliente, tem a rota de usuário, tem a rota de produtos. Isso é uma rota, e o endpoint, ele seria, por exemplo, isso aqui, né? Eu tenho um endpoint que eu
cadastro cliente, o endpoint que eu edito cliente, endpoint que eu deleto cliente, ou consulto cliente, enfim. O endpoint são essas variações que a gente tem dentro de uma rota, né, basicamente. Essa é a explicação mais básica disso, mas só para você entender todo o contexto. E normalmente a gente precisa do seguinte, tá? Para a gente construir uma API da maneira certa, da maneira que as empresas usam, da maneira que é utilizado no dia a dia, essa API ela precisa de proteção, né? Ela precisa de uma segurança. Então não é qualquer pessoa que vai conseguir acessar e ver as informações e pegar dados, porque a gente está tratando de informações de pessoas. Então estou salvando um e-mail, um CPF, estou salvando um nome, um telefone. Esses dados não podem ser acessíveis por todo mundo. Tem que ter alguma proteção nisso, tá? Porque senão qualquer pessoa que tiver um endereço, hospedagem da API, vai lá e consome todos os dados. Não é isso que a gente quer. Para isso, a gente pode ter um meio ponto aqui, que seria... deixa eu ver se eu vou conseguir colocar, senão eu apago isso aqui, vou colocar aqui. A gente vai ter esse carinha aqui, que a gente chama de middleware. Tá? O middleware é um nome para um conceito que ele vai funcionar como deixa eu até colocar ele em outra cor. Ele vai funcionar como meio de campo para fazer alguma coisa. Então a pessoa vai dentro de uma rota ou de alguma coisa. Eu vou ter um middleware que eu vou validar se esse IP pode fazer isso ou não pode fazer isso. Eu posso ter um outro middleware aqui. Por exemplo, eu posso, ao invés de ter só esse middleware aqui, eu posso ter um middleware entre a rota e os endpoints que vai validar se aquele usuário realmente tem permissão. Eu posso sair colocando middlewares que são esses meio de campos aqui que vão proteger as rotas que eu tenho. Por exemplo, eu posso ter a rota de usuários. Então, na rota de usuários, se eu quero criar um novo usuário, todo mundo pode criar um novo usuário. Mas se eu quero consultar os usuários já cadastrados, nem todo mundo pode fazer isso. Porque todo mundo que criar uma conta pode ver todas as contas que existem no sistema, não podem. Então, teria que ser uma pessoa autorizada. Para isso, eu posso ter um middleware. Então, por exemplo, todo mundo pode criar conta, ou todo mundo pode ver produto, ou não pode ver produto, quais são as permissões para ver as rotas de produtos, para proteger a rota como um todo. Eu posso ter esse middleware. Eu posso ter esse middleware também para permitir ou não acesso de determinados endereços de IP de determinadas máquinas. Eu posso ter esse middleware também para colocar algumas coisas que a gente chama de rate limiting, né? Que o rate limiting ele é uma quantidade máxima de tentativas que a pessoa pode fazer para acessar aquela rota, para fazer um login, para buscar informações de cliente. Então, são várias coisas que a gente pode pôr aqui. Então, por exemplo, rate limit, proteção de endereço IP, rotas permitidas e assim por diante, tá? E aí vai depender do tipo de middleware que a gente vai criar. Mas basicamente essa é a estrutura de uma API. E para isso a gente vai precisar de algumas coisas, tá? Então, o primeiro carinha que a gente vai precisar aqui é do Express. Tá? O Express ele é um framework para Node. O Express ele é um framework para Node. Ele vai nos possibilitar fazer do nosso computador um servidor, ou de qualquer computador, qualquer máquina um servidor, para rodar a sua API, tá? Então é muito simples, eu só preciso vir aqui nele e nos primeiros passos de instalação, já fiz o npm int, só vou instalar o Express aqui, tá? Então, npm install Express. Beleza, eu preciso de algumas outras coisas, que são essas outras bibliotecas aqui, que é a Cors, npm Cors. Já vou explicar o que é o Cors, tá? Deixa eu só pegar o comando aqui, tá aqui npm Cors. Eu preciso instalar também .env, npm.env.save. Vou instalar também nodemon, npm install nodemon.save. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Bcrypt, npm. Já vou explicar o que é cada uma dessas bibliotecas aqui, tá? Só para a gente não se perder no raciocínio. Então, Bcrypt.js, tá?
Bcrypt.js. Ok, aí o que acontece? Cada um dos pacotes que eu instalei aqui nesse projeto, que são pacotes do NPM, né, que é esse gerenciador de pacotes de JavaScript, cada um deles estão listados aqui com as suas respectivas versões. O Express, como eu já falei, ele vai fazer do nosso computador, de qualquer computador, um servidor Node para a gente conseguir utilizar ele aí. O CORS, ele é uma permissão. O CORS é um termo que ele se chama Cross Origin Security, se eu não me engano. São permissões que você vai colocar no cabeçalho das suas APIs, das suas aquisições, para permitir ou não determinado computador, determinado tipo de máquina, determinado endereço IP, determinado domínio, acessar ou não a sua API. Tá? O Bcrypt é para criptografia de dados, então criptografia de senhas, criptografia de dados que você quer camuflar eles ali para eles não ficarem expostos no banco de dados, em qualquer lugar que for. E o .env é para a gente configurar arquivos de variáveis de ambiente, que são alguns tipos de arquivos que a gente coloca eles aqui, por exemplo, na raiz do projeto, onde eu vou colocar, por exemplo, a URL do meu banco de dados. Eu não quero expor isso dentro do código, porque se eu colocar isso dentro do código, qualquer pessoa que tiver acesso a esse código tem acesso ao meu banco de dados. Eu quero deixar isso escondido. Então você vê, são várias coisas para proteção do projeto. Então o .env serve para isso, para conseguir ler esses arquivos. E o NodeMon é para a gente conseguir rodar o nosso projeto Node sem que a gente precise ficar reiniciando ele a cada vez que a gente faz uma alteração. Tá? Foi até bem lembrado aqui pelo Visual Studio Code, ele colocou aqui do JSON Web Token, que eu vou instalar aqui, npm. Como já está aqui no package JSON, ele já vai instalar o JSON Web Token. Tá? Esse JSON Web Token para a gente gerar nossa JWT, né? Que é um tipo de criptografia de informações e unificação de dados que ele vai servir como uma proteção do usuário logado ou não logado. E dentro desse JWT está um complô de várias informações da pessoa. Então, e-mail, a permissão dela, nome, etc. Mas eu não deixo isso totalmente exposto dentro do sistema. Eu deixo isso tudo unificado, criptografado ali, dessa maneira, no formato JWT, JSON Web Token, né, que é um JavaScript que vai ficar salvo na web, no seu navegador. Se você quiser saber, às vezes, sobre mais desses termos e quiser mais vídeo desse tipo aqui, você precisa comentar aqui no canal para eu saber que faz sentido eu gravar esse tipo de vídeo e explicar mais desses termos. São bem... podem ser bem descritos aí em vários vídeos. Tá? E aí, a gente precisa fazer o seguinte, já temos isso. Acho que a gente já tem tudo que precisa aqui. Provavelmente eu teria que criar mais um script aqui, que seria um script de start, em que eu vou, deixa eu colocar uma vírgula, eu vou rodar o Node index.js, um script de dev, onde eu vou rodar NodeMon index.js, tá? Diferença desses dois carinhos, o start, ele vai utilizar um Node instalado na minha máquina, né? Que você precisa ter instalado um Node no seu computador, você precisa vir aqui em Node.js, fazer o download, instalar o Node no seu computador para conseguir rodar qualquer projeto relacionado a JavaScript. Se você está aprendendo Node, provavelmente você já sabe disso faz tempo, tá? Então você consegue baixar para Windows, você consegue utilizar o Docker, ou, enfim, maneira que você for usar. Você precisa ter um Node instalado na sua máquina para rodar qualquer coisa de JavaScript, senão não vai rodar. Basicamente é isso. O start vai rodar com o Node, então Node index.js, e o dev vai rodar com o NodeMon. E o NodeMon, como eu falei, cada alteração que eu fizer no código, ele vai respeitar e vai seguir aí para nós. E aí o que eu posso fazer? Eu posso criar uma pasta aqui chamada src, que eu vou colocar todas as minhas estruturas do projeto aqui. Então eu vou ter as minhas rotas, routes, né? Geralmente a gente trabalha com nome em inglês por padrão até da própria programação mesmo, os nossos middlewares. Eu posso ter, por exemplo, funções ou úteis, né, que o pessoal geralmente chama. Acho que por enquanto tá bom, route, middlewares. E tá ok. Aí agora, o que a gente precisa fazer? Aqui dentro do nosso arquivo index, a gente precisa instanciar, fazer algumas configurações para que o nosso servidor consiga funcionar adequadamente.
tá? Então, para que o Node realmente funcione como um Node, como um servidor dentro da sua máquina, você precisa fazer alguns imports. Então, você precisa instanciar aqui o app, por exemplo. Eu venho aqui const app, require app, e chamo o express, ou const express, require express, chamo o express, que vai ler essa pasta, e assim por diante. Mas eu vou fazer isso aqui com o Gemini, que é algo bem simples. Eu vou pedir para ele fazer o seguinte: vou colocar aqui na parte de fast, e vou pedir instancie minha API dentro do arquivo de index.js utilizando o express, de forma que o servidor funcione normalmente, tá? Então, ele vai fazer isso, tá? Vai criar aqui essa configuração que, se eu vier aqui no Express, ele vai fazer basicamente isso daqui, tá? Se ele demorar demais, eu copio e colo. Mas vamos ver o que ele vai criar. Ele vai criar essa estrutura do Express de forma que, se eu rodar a minha API, ele já vai conseguir consumir estes dados e vai funcionar realmente como uma API ali do dia a dia, beleza? Está demorando demais. Vou copiar e colar, e eu vou rodar um comando aqui no meu terminal, que é o do start, para a gente ver o que sai ali da nossa API, tá? Hoje index.js, que é exatamente isso aqui. Então, o app está escutando na porta 3000. Ele entendeu porta 3000 porque é essa porta aqui, e aí a mágica já começou, tá? Então, se eu vier aqui no meu navegador, localhost 3000, que não é isso aqui, isso aqui é cache. É isso aqui, tá? Então ele já tem a minha API. Então, se eu tivesse um front-end aqui e consumisse o localhost 3000 nessa rota barra aqui, ele já traria as informações para mim aqui, tudo funcional, beleza? Localhost 3000 tá online, e agora eu conseguiria criar as minhas rotas, tá? O que seriam as rotas? Até pra gente não fazer um vídeo muito longo, pra gente já ter os nossos middlers, ter tudo, eu vou fazer o seguinte: eu vou construir toda essa estrutura de rotas aqui, de functions, de middlers, e depois você quer ver como constrói cada um desses caras isoladamente, o que a gente deveria fazer para construir eles em cima de tudo isso aqui que eu expliquei para vocês de Miro e etc. Comenta aqui nesse vídeo que eu gravo um outro vídeo explicando cada uma dessas estruturas aqui, parte por parte, tá? Porque aí a gente vai fazer a construção dos middlers, vou mostrar passo por passo, vou mostrar parte por parte, as rotas, tudo, e a gente volta aqui para eu te explicar parte por parte. Se quiser mais descritivo, eu gravo um outro vídeo explicando. Show! Então temos aqui a estrutura da nossa API concluída, e a gente já tem algumas rotas, os nossos middlers aqui. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que é cada um desses carinhas aqui. Deixa eu até dar um maior zoom na tela para você conseguir enxergar melhor. Então, eu tenho aqui dentro de routes algumas rotas, as rotas de clientes. E eu tenho de produtos as rotas de produtos. Rota de cliente é para consultar clientes, então para criar um novo cliente. Que inclusive, isso aqui depois a gente poderia separar essa rota para não ser uma rota de login. Rota de login ser separado, se autenticação, se a gente quiser fazer uma coisa um pouco melhor. Eu tenho criação, informações de clientes, e de login aqui também eu poderia isolar para ser uma outra rota, tá? Rotas de produtos também, então listar produtos por identificador, criar produto, etc. Alguns middlers, o middler para a pessoa só conseguir listar produtos, cadastrar produtos, etc. se ela estiver autenticada. E eu tenho o de rate limit, que é de proteção, né? Quantidade de tentativas que a pessoa vai conseguir fazer quando ela tentar acessar minha API, para ela não ficar forçando a API ali, tá? Basicamente é isso. E eu tenho uma maneira de testar essa API, tá? Eu posso usar este carinha aqui, o Postman, tá? Porque eu consigo testar todos os métodos da API. Direto pela minha URL no localhost 3000, eu vou conseguir testar somente o método get. Tem outros métodos aqui da nossa API, como método post, método pat, método delete, que é para criar, salvar, deletar informações, editar, enfim. Mas aqui pelo Postman eu consigo testar todos os métodos HTTP, tá?
Ou eu posso baixar uma extensão aqui no Visual Studio Code também, que ela se chama, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, que é Thunder Client, se eu não me engano, Thunder Client, tá? O Thunder Client você consegue usar e ele serve para você testar a APIs REST direto aqui pelo Visual Studio Code sem precisar instalar o Postman no seu computador, tá? Eu vou testar o seguinte, então vamos lá aqui, localhost, http, a API está rodando, né, no localhost 3000. Vamos ver o que eu tenho aqui. Vai me trazer o Hello World, que é essa aqui. Deixa eu testar agora minhas rotas de clientes, né? Então, customer barra, então seria localhost barra customers barra register, que é para eu criar uma conta. E aí eu teria que usar o método post e passar algumas informações aqui no body. Então, por exemplo, o nome, colocar um nome aqui, e-mail, colocar um e-mail aqui, password, que é a senha, colocar essa senha, fone, número de telefone, né? Qualquer telefone aqui, tá? E address, endereço, teste. Se eu der um send aqui, se a API tiver tudo ok, ela deve funcionar. Ok, então o usuário foi cadastrado. Agora eu posso tentar fazer um login com ele. Então se eu trocar aqui por login, post e enviar o que o login me pede, que é e-mail e password, tirar tudo isso aqui, deixar só isso aqui, o login vai passar e ele me retorna o token, né? Lembra que a gente falou do JWT? Essa é a permissão que eu vou precisar para acessar algumas rotas. Então, algumas rotas como essas aqui, de listar todos os clientes, enfim, elas são protegidas pelo meu middleware de autenticação aqui, Auth Middleware. Ele vai conferir se eu tenho token, tá? Vai buscar no meu header, nas minhas autorizações. Se eu não tiver token, ele não me deixa fazer esse teste. Vou até mostrar aqui para você, tá? Então, se eu vier aqui no Postman, Customer, e só fazer um GET, acesso negado. Por quê? Token não fornecido. Mas se eu vier aqui em Authorization, vier a Token, Equalize Token, enviar de novo, tá aí uma lista de clientes da minha API. E com isso também eu posso criar clientes. Então posso vir aqui em Post, né? Então como que eu crio um cliente? Acho que ele trabalhou com put, tá? Não post. Então deixa eu ver. Na verdade, eu acho que ele não tem um método para criar cliente. Ele tem um método de criar cliente, é esse aqui. Na hora que eu me registro como um cliente. Entendi. Então eu poderia editar, eu poderia deletar, enfim, tem todos os métodos aqui. Então a API completa, tá? Então se eu ficar fazendo muitas tentativas, por exemplo, eu coloquei um rate limit lá no login. Então ele me dá uma coisa de máximo de 5 tentativas. Então se eu vier aqui, customers barra login, certo? E tentar fazer login com o usuário errado, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, muitas tentativas de login. Tente novamente em 15 minutos. Tá aqui. Ele já vai me bloquear em relação a isso. Eu tenho que esperar o tempo e ele vai entender qual que é o meu endereço IP e não vai me deixar fazer mais login até daqui a 15 minutos. Então são algumas das permissões que a gente consegue colocar dentro de uma API, construindo uma API. E de novo, se você curtiu esse vídeo, é um vídeo com a visão geral de construção de API Node.js do zero, criando rotas, middleware. A gente pode evoluir muito isso, a gente pode usar TypeScript, a gente pode passar em cada um desses tópicos, mas se esse vídeo fez sentido para você, se você curtiu, te deu uma visão aí de como criar a sua API para você consumir, porque isso aqui eu posso colocar isso aqui online em algum servidor, na Vercel, em algum outro lugar, numa Hostinger, e eu posso acessar essa API em qualquer lugar. Então, qualquer serviço que eu preciso de login, de autenticação, em qualquer lugar, num aplicativo, enfim, eu consigo ter acesso a isso. A gente pode plugar no banco de dados para persistir essas informações, a gente pode evoluir muito isso. Mas vai depender do feedback seu em relação a esse vídeo. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.